Sexta-feira, 26 de agosto de 2022. A partir de hoje e até as eleições, Dose Dupla vai focar aí nas campanhas eleitorais. E nas campanhas eleitorais dos principais candidatos à presidência da República, né? Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes e Simone Tebet, pelo menos por enquanto. E essa semana, as entrevistas aí do Bolsonaro, Ciro e Lula ao Jornal Nacional mostraram o tom que a velha e a grande imprensa vai adotar durante essa reta final até as eleições, né? Você vê que com o Bolsonaro, os apresentadores do Jornal Nacional, além de agressivos, foram mal educados, né? E não deixaram o Bolsonaro concluir uma resposta. Com Ciro Gomes, já aconteceu o contrário. A cortesia foi total, né? Eles nem falaram aí sobre as polêmicas protagonizadas por ele, que era o mínimo aí que se esperava pelo tom que eles adotaram com o presidente Bolsonaro. E com o Lula, aí foi a redenção, né, rapaz? Foi uma vergonha para a nossa imprensa. O Marcelo Cardoso, você concorda que o jornalismo da Globo chegou no fundo do poço, rapaz? Eu acho que se existe um fundo, ultrapassou para baixo, né? O negócio é o seguinte: nós tínhamos até debatido sobre isso, os quatro elementos, no início da semana. Eu li que a Globo, de repente, teria até pretensão, se fosse o caso, de tratar o Lula a pão de ló, servir cafezinho e coisa e tal. O que se esperava depois da agressividade dos dois entrevistadores, né, Uhum. com o Jair Bolsonaro. E o que certas coisas acabam chamando a atenção e que corroboram com o seu argumento aí de que o fundo do poço está próximo, se é que já não foi ultrapassado. Então Você vamos vê, começar, né? Primeiro, antes da gente entrar no assunto, vamos começar o nosso dose dupla de hoje, que, como eu vamos lá. disse, a partir de hoje até as eleições, nós vamos falar sobre os candidatos à presidência da República. Sejam muito bem-vindos. Bom, mas a gente estava falando, né, das entrevistas aí do Jornal Nacional com o Bolsonaro, que foi num padrão, teve o Ciro Gomes num outro padrão e Lula Terceiro no, padrão. no terceiro padrão, né? E eu anotei, Marcelo, algumas coisas que me chamaram muita atenção nessa Padrão global, né? nesse padrão de entrevista com Lula. Primeiro, antes dele começar a falar, eu senti, não sei se você sentiu isso, um certo nervosismo, né? A perna dele balançava, rapaz, ele estava numa Ele tropeçou nas expectativa, palavras um pouquinho é, também. mas ele estava numa expectativa tremenda. Só que o William Bonner, né, já aliviou a tensão, dizendo que ele não devia nada à justiça, né? Essa É. aí foi demais. É, Mas ele, houve corrupção no Brasil, ele insistiu. Apesar do senhor não dever nada, houve corrupção e a pois é, coordenação foi dele. O senhor não deve nada à justiça, mas os outros devem, né? é, ele quis fazer aí uma inversão, né? Dizendo que além das medidas tomadas no Congresso que propiciaram o combate à corrupção, ele, Lula, foi um camarada que combateu a corrupção, né? Quer E a dizer, corrupção só apareceu porque ele tornou visível exatamente pelo combate. Ele faz muita questão de dizer isso. É como se o exatamente, argumento todo fosse assim: olha, assuma que houve corrupção, que é uma forma de você explicar por que, que houve e como é que você não está no bolo. Tente explicar isso. Talvez a lógica da coisa tenha sido essa. E não sei se você também notou um negócio, Marcelo, que
quando o Lula começou a falar, ainda um pouco titubeante, gaguejando um pouquinho, ele falou, começando o debate, não é um debate, é uma entrevista. Eles não são debatedores. Não sei se você Pois percebeu é. esse detalhe. Agora, teve uma outra aqui, né, que o Lula soltou. Ele quis mostrar que a Lava Jato começou a se deturpar quando estava combatendo a corrupção, mas tomou um viés político. E eles deixaram o Lula falar o tempo todo. Parecia até que o Lula era um santo, né? Você É. vê que ele falou que teve um ex-ministro da Justiça, que foi o Márcio Tomás Bastos, né, que era impecável. Bom, a gente viu aí muita coisa relacionada ao Márcio Tomás Bastos que não não o deixavam com essas credenciais, né? Deus o Mas tenha, mas é, pois o é. Lula tinha sempre o melhor. Não sei se você percebeu também que o tempo todo ele dizia que tinha sido o melhor presidente do Brasil, né? Várias E, vezes ele disse isso. pois é, e ele disse, né, que houve corrupção porque as pessoas confessaram o roubo e devolveram dinheiro, mas falou que essas denúncias ou essas confissões estavam muito ligadas à delação premiada, porque os delatores falavam que o Ministério Público gostaria de ouvir, e ainda ficaram ricos, porque ficaram com parte do produto Parte do do roubo. dinheiro. E disse que o Ministério Metade, Público. especificamente. E disse que o Ministério Público oficializou o roubo, né? Isso. Agora, teve uma outra dele também que foi demais. Ele focou, naquela hora que ele focou nos roubos, ou melhor, nos prejuízos que a Lava Jato trouxe para o país. Quer Ah, dizer, sim. ele foi naquela linha de que você pode condenar as pessoas, mas não pode deixar que as empresas fechem e gere desemprego e tal. Só que a empresa, para citar um exemplo aqui, a Odebrecht, não era o A, B ou C que fazia um esquema de corrupção. A empresa tinha um departamento de propinas. Que Aí, era pois é, o cara vem com a o conversa. operador propriamente, né, da Pois coisa. é. Aí ele vem com uma conversa dessa, não dá para engolir, né? Não, porque ele tem que fazer um grande plano de infraestrutura para soerguer as empresas de engenharia que foram destruídas, destroçadas por conta disso, né? Pois E é. o William Bonner interveio e disse: não, mas espera aí, os empregos foram perdidos não por causa disso, mas por causa da crise iniciada no governo Dilma. Ela começou a atacar, aí ele veio elogiar a Dilma também, que a Dilma estava a maravilha do mundo. Blá, blá, blá. Mas o que irritou mesmo nessa entrevista foi a benevolência aí dos apresentadores, né? E o Lula, com aquela característica que lhe é peculiar, ele é sempre a vítima, né? Nossa, Aí ele veio com aquele papo quando acho que foi a Renata disse a ele que e ela fez uma insinuação muito leviana, né, dizendo que o Bolsonaro, o Aras estava ali defendendo o Procurador-Geral da República, era uma espécie de serviçal, de capacho do presidente, não disse com essas palavras, mas deixou deu a entender. entender isso aí, né? E que se o Lula ia escolher através da lista Essa tríplice, tríplice. Ele né? disse que sempre escolhia por causa da meritocracia. Blá, blá, Pois é, blá. só que ele disse o seguinte, né, que ele escolhe, vai sentar com o Ministério Público, vai conversar, porque para ele o importante, estão aqui as palavras dele que eu anotei, disse o seguinte, que procurador tem que ser leal ao povo e não a ele, Lula. Pomba, para cima de mim, porra, né? Não dá, né? Não, pois é, ele entrou nesse mérito, e essa questão do resgate, da, do diálogo, né? Isso também foi muito explorado na terça-feira pelo Ciro Gomes, né? Que disse, como o Lula também chegou a falar no final, a questão de ajudar as pessoas a saldar suas dívidas, não só dívidas financeiras, mas, enfim, de alguma forma ajudar a resolver a vida das pessoas, e também na questão da conversa com o meio político, né? E também, até o Ciro falou muito nisso, que ele insistiu na coisa dos plebiscitos e que ele queria um pacto com governadores e prefeitos. Né? Quero saber depois quem vai pagar o pacto, né? Porque sempre tem alguém tem que pagar o pacto. Mas o que eu Então ele achei falou, assim mais ridículo
e que mostra uma deterioração do jornalismo da Rede Globo, é o seguinte, né? Estão falando em corrupção e com Bolsonaro entraram pesado em cima do ministro da Educação, né? De corrupção no Ministério da Educação, falando da 5 compra das ministros, né? vacinas e não sei o quê. E com o Lula, ninguém abriu a boca para falar do Palocci, que era um cara do governo que denunciou, que disse que o Lula sabia de tudo, que recebia dinheiro, o cara que estava dentro do Ele governo. falou, eu mantive, o coisa era simpático ao Palocci, mas eu mantive ele no governo, eu não, como se dissesse, não defendi o Palocci, deixei que ele fosse para o fogo, porque a minha função era essa, porque eu sou fiel aos fatos, eu não fico atrelado a pessoas querendo defender especificamente ninguém. Falou que ia deixar as pessoas com a pulguinha atrás da orelha com relação à escolha do próximo Procurador-Geral da República, que talvez ele fugisse ao esquema da lista tríplice, exatamente para criar um certo suspense, né? E aí, como evitar interferência na Polícia Federal? Porque o Bolsonaro fez interferência na Polícia Federal, aquela Pois coisa. é, eles ficavam insinuando supostas posturas do Bolsonaro com relação à Polícia Federal, como se o Lula fosse o santo da vez, né? É É. demais, demais. Eu quero ser presidente novo, não para ser melhor do que eu fui, mas para fazer aquilo que eu não pude fazer quando fui presidente. E E quis será que ele não também, conseguiu roubar naquela época? e disse que também queria ser um presidente melhor do que ele foi, né? Melhor do que ele foi. Né? Mas a gente não sabe em que sentido, né? Esse é o problema. Depois os Falou apresentadores. do governo Fernando Henrique ter quebrado 2 vezes, não sei o quê, que o Pois FMI é, devia ir por aqui, fiscalizando as coisas, para ver como é que era, que ele foi o coisa que fez o superávit mas na isso aí balança. aconteceu quando os apresentadores perguntaram sobre a bomba fiscal, porque o Bolsonaro tinha feito aí algumas concessões, inclusive o, o Auxílio Brasil, né, que vai até Sim. dezembro, que não estava no orçamento, não sei nem se Não foi botou nessa. na LDO de propósito, porque Pois aí é, tal, ficava fazendo cortesia com chapéu alheio, mais ou menos como se fosse isso. Né? E falou ele falou também. Fala, diga. melhorou a questão da infraestrutura, reduziu a dívida pública, aumentou as reservas, fez uma política de inclusão social, aquela história toda. Lembra do Fome Zero? Que também Desemprego, inflação, e ele ainda falou o seguinte, que para ter um bom governo você precisa ter três coisas: credibilidade, previsibilidade previsibilidade, e estabilidade. Tudo que ele não teve. tudo que ele não teve, que o Bolsonaro está Dilma, tentando né? dar ao país que está conseguindo. Pois é. É Agora, que, você vê que quando falaram no governo Dilma, ele ainda soltou aquela pérola, né? Eu tive com a Dilma hoje de manhã, ela disse, se você quiser saber o que chama ela aqui que ela aconteceu no fala. Congresso, chama aqui que ela fala. Ou seja, ele disse, ó, me inclui fora dessa, porque do governo Dilma eu não vou falar, isso foi problema dela, né? Cada um com seus problemas. Né? Pois é. Aí, Que ele admite que ela tem errado no primeiro mandato, a questão do, do combustível, né, da gasolina, e ele, por 2 vezes, mencionou o Eduardo Cunha e falava Eduardo. Ele titubeava, não usava o Cunha. Falou do Aécio especificamente, de modo explícito, é, mas não citou Eduardo Cunha. Ele falou em Eduardo como se deixasse as pessoas sem saber exatamente quem era. mas a pérola do dia foi quando ele disse que o desemprego da Dilma era de 4 pontos alguma coisa, era como se fosse a Noruega. Aquela foi demais. Noruega, né? E ao dizer que era parecido com a Noruega, ele só omitiu que no final do governo Dilma ela teve maior índice de desemprego que o país já passou, né? Então é difícil engolir esse tipo de abordagem, né? Não, e quando ele entrou no mérito também, que quando o William Bonner acabou lembrando, mas olha, existem grandes contingentes dentro do PT que não toleram a presença do Alckmin, e ainda assim, não, está tudo muito bem, vivemos uma lua de mel, está tudo as mil maravilhas, isso acontece. Ele foi aplaudido É, de pé, né? Num ficou discurso de que ele pé. ficou até com inveja. Mas o que a gente viu foi vaia. É aquele, Lula, viva os trabalhadores, viva o Lula. Estava aqui. Aí a questão do Centrão, aí ele tenta também manipular o raciocínio, né? Fazer uma ginástica mental para dizer porque o governo não governa sozinho, que é preciso, o Centrão não é um partido, o Centrão são vários partidos, que os verdadeiros partidos são de esquerda, PT, PSOL, para ver que o resto é tudo cartorial. É. Né? Ele usou esse termo também. Só, E os a partidos cara, autênticos são todos de esquerda. e a cara de pau dele quando diz que está preparado para recuperar o Brasil, né, rapaz? Recuperar Ele o destruiu, Brasil. né? Pois é, rapaz, ele destruiu o país
A esquerda destruiu o país. O governo Bolsonaro enfrentou uma pandemia, uma guerra, e Seca. os índices econômicos são inquestionáveis. E a leviandade desse jornalismo da Globo é que Ignorar é isso. terrível, né? Porque eles nem tocaram nos índices que estão aí. Era para contestar, né? Para mostrar a ele. Vem cá, olha, hoje o que, que acontece? O Brasil tem deflação, o Brasil está com previsão de PIB bastante diferente daquela que os Sempre especialistas prevendo um diziam que valor ia maior do que o outro, acontecer, inflação recorrentemente. baixa, né? Quer dizer, é, é, é Agora, para difícil, alguém que se né? contradiz a si mesmo, como a Globo, renegar a história do fique em casa e fique em casa se puder, amanhã o discurso vai não fique em casa se quiser. E mais É, adiante, ó, ninguém mandou vocês ficarem em casa. A evolução da reescrita, né? O nosso amigo Winston Smith, né, do 1984, ficaria, esse sim, com inveja da forma como se reescreve a história todo dia no jornalismo do Brasil. pois é, rapaz. Agora, ele disse que política não tem que ter ódio. Quem é que vomita ódio aí E, nessas porra, pois campanhas aí? é. Pomba, é Não, brincadeira, né? É um hipócrita. Agora, porque quando mensalão é mais grave que o orçamento secreto. não, Lembra não, aquele pois outro? é, cara, essa foi demais. Essa questão de comparar o mensalão com o orçamento secreto, e é preciso a gente esclarecer, né? O orçamento Hum, secreto não é secreto, isso aí é narrativa da esquerda. O é. Congresso destina verbas, os deputados, os senadores têm verbas para serem aplicadas aí nas As suas emendas bases, nas parlamentares. suas cidades, Exatamente. e isso foi fruto de negociação, enquanto o mensalão não, foi compra de deputado. Inclusive, o próprio deputado Roberto Jefferson, o que parece um paradoxo, né? Ele denunciou o mensalão, participou dele, foi condenado, cumpriu a pena, mas ainda está em prisão domiciliar e o Zé Dirceu solto, né? Isso é que é curioso. Pois é, essa coisa do orçamento secreto, eu mesmo trabalhei de alguma forma com isso uma época, e inclusive a minha função era, ao mesmo tempo, fiscalizar que os dinheiros das emendas fossem exatamente para determinadas obras que estavam sendo previstas, e outras até nortear prefeitos que recebiam esse dinheiro público para que usassem bem o dinheiro, não fizessem qualquer coisa só porque alguém colocou uma dinheirama na mão deles. Quer dizer, eu prezar o bem público, não sei se ele tomou o cuidado de fazer isso na época, né? É. É Agora, meio teve complicado. aquela também. O Lula costuma dizer, né, que Bolsonaro fala 7 mentiras por dia, né? Mas o Hum. Lula hoje, eu acho que passou de 7. Sobretudo quando ele disse o seguinte, né, que ele é a favor de uma imprensa livre, quando Isso. ele propõe aí o controle social das mídias e das Ninguém redes contrapôs o sociais. argumento. Vem cá, como é que o senhor Pois quer é, imprensa livre se você está propondo a regulação das mídias sociais? pois é, rapaz, é uma coisa impressionante. Teve outra Deve aqui ter que eu, esquecido, deve ter Eu esquecido. anotei Ele que ele também, né? disse, né, que o Bolsonaro era um bobo da corte, era refém do Congresso, por causa Sim, dessa questão do orçamento, que o Bolsonaro não controla nada, não controla o orçamento. que o E ministro vai falar com o deputado e não com o presidente. Mas vem cá, mas se o presidente passar a controlar isso, ele não seria ditador? É igual a pergunta que o Bolsonaro fez ao William Bonner: você quer que eu seja um ditador? Quer dizer, se o presidente tomar tudo para si, ele vira um ditador. Não, a ideia não é interagir com o Congresso, também não é deixar tudo na mão do Congresso, como também não é deixar tudo em cima de plebiscitos, como o Ciro Gomes falou na terça. Não, isso a gente claro. recebe plebiscito. Agora, Não eles é assim também. não perguntaram para o Lula, que assinou a Carta pela Democracia, o que o Lula achava dessa busca nos endereços dos empresários, né? Pois Isso é. ninguém Por fala. conversas privadas de WhatsApp. E você vê que, que essa carta pela democracia já tem gente arrependida. Ex-ministro do Supremo Marco O Aurélio Mello Narco Aurélio. já disse, Marco Aurélio já disse que Marco está Aurélio. arrependido de ter assinado. A Fiesp também. Você vê que a Federação das Indústrias de Minas já está lançando aí um documento dos empresários contestando isso aí. Quer dizer, Isso é tem péssimo que para ele. os editoriais, inclusive, de alguns jornais, hoje, inclusive do Globo, falando sobre esse caminho perigoso que o Alexandre de Moraes está trilhando. Quer dizer, Não, agora, esses caras agora que estão percebendo isso, eles o Eduardo alimentaram esse Oineg, o discurso aí Eduardo da Oineg mídia. fez um desabafo. Ele disse, mas
só chamou o Alexandre de Moraes aloprados. O Alexandre de Moraes enlouqueceu, foram os termos que ele usou. Quer dizer, Pois ou é, esses empresários todos que foram apanhados com essas gravações são os vigaristas, não sei o que, ou então o Alexandre de Moraes enlouqueceu. O que você pois é. acha das duas que está Teve acontecendo? também hoje na Jovem Pan, no programa do Caio Coppola, no Hum, Boletim Coppola, né? eu te concordo. Ele escreve uma carta para o Alexandre de Moraes, bastante irônica, e vale a pena, quem não viu, vale a Valeu. pena ver, vale a Não, pena você vê assistir. que o Lula disse que achava maravilhoso punir a corrupção, né? É maravilhoso punir corrupção, e isso tem que ser feito pela imprensa pública e privada. Essa eu não entendi muito, imprensa pública, É, imprensa privada, o que ele quis dizer com isso? Aí a questão do prejuízo à sociedade, né? O negócio do bobo da corte, né, ficou realmente muito patente ali, quer dizer, isso, de certa forma, dá importância ao Congresso, o que é muito bom, mas, ao mesmo tempo, põe a nu essa questão de que existe uma discrepância na importância dos poderes e um desequilíbrio até por conta disso. Até porque está ali o Legislativo aliado ao Judiciário, especificamente o STF, o pessoal do Senado com o rabo preso com o Supremo, e, com isso, os abusos e a própria inércia, às vezes, que o Bolsonaro é obrigado a ter, né? Ele não tem como reagir porque ele é tolhido, como aconteceu no caso da fraudemia, que ele não podia tomar atitude nenhuma que não fosse simplesmente dar o dinheiro na mão dos caras. Né? agora teve uma outra ridícula, né? Onde ele fala que regime totalitário na China, Ah, Cuba. Aqui no Brasil, há a polarização é sim, sim. saudável, né? Agora, Muito saudável. os repórteres, se tivessem adotado a mesma linha que adotaram com o Bolsonaro, tinham que perguntar a ele por que ele mandou aqueles atletas cubanos que pediram asilo aqui no Brasil de volta para Cuba, né? Pô, a Parece que a pessoa gente esqueceu de é novo, né? idiota e que a gente tem memória curta, né? Mas você sabe que Não, eu anotei, Marcelo, algumas coisas, quer dizer, anotei não, separei. Deixa eu abrir aqui os tweets, né, que publicaram aí com relação a essa entrevista do Lula. Tem um aqui do Raul Rolderf, disse que sem interrupções, Bonner e Vasconcelos silenciados sem incomodar. Este é o resumo da sabatina do Jornal Nacional com Lula, jornalismo de quinta categoria. A Bárbara do Te Atualizei diz o seguinte: Bonner, tchutchuca do ladrão, está tentando deixar o Nine te convencer que o PT vai ser o partido que vai combater a corrupção. O PT, opa. justamente do Petrolão, né? O Bernardo Custer disse que feliz era o Brasil quando a oposição era entre PT e PSDB, disse o Lula. Ou Foi seja, isso, exatamente. todos os partidos que disputaram eram de esquerda e não tinha uma oposição conservadora. E o pior, desdenhou a própria militância, porque para ele, Lula está louco mesmo, é pelo poder. Tem o Renato Giraldi, porque o Bonner não pergunta ao Lula como o dinheiro do pagador de impostos saiu do Brasil para financiar ditaduras. E o Rodrigo Constantino, dizendo o seguinte: e o descondenado Lula acaba de admitir que em Cuba não tem democracia, regime que ele tanto apoia e defende. Já já ele vira anticomunista, faz arminha com a mão e vai dizer que bandido bom é bandido morto. E ele vai acabar revertendo esse gesto dele para isso aqui, né? Agora eu vou te dizer Agora, uma coisa. Fala, não, fala. esse negócio de fazer aqui aquele clima de antagonismo, mas não de adversidade entre PT e PSDB, é a panelinha que a gente acabou descobrindo que sempre existiu, a alternância de poderes controlada. E quando o Lula usurpou isso, o PSDB foi lá e pronto, cai a Dilma, pronto, reverte tudo e aconteceu o que a gente sabe. Mas em resumo, eu acho o seguinte: Lula mostrou o que ele sempre mostra. Se coloca na posição de vítima e mente que nem sente. E, mais uma vez, os apresentadores do Jornal Nacional mostraram aí o nível baixo do jornalismo que hoje é apresentado na Rede Globo. E Amanhã, ali, aliás, hoje, né? Hoje tem entrevista com a Simone Tebet, que vai ser realizada mais tarde. Mas aí a gente comenta essa entrevista na próxima semana. são Parece que tem elementos. também na TV Bandeirantes um,
um debate programado para domingo, mas a gente fala daqui a pouco. Hoje também começa a propaganda eleitoral na televisão e no rádio, né? O Lula tem maior tempo de propaganda, cerca de 1 minuto a mais aí que o Bolsonaro. Eu acho que se o Lula continuar falando o que ele tem falado nos discursos e nas redes sociais, rapaz, ele ajuda mais o Bolsonaro do que ele próprio. Agora, você acha, Marcelo, que a propaganda na TV pode fazer diferença para o Bolsonaro ou isso não vai alterar muito o quadro? Eu acho que pode enaltecer essa coisa das realizações dele. Acho que é um foco muito importante que ele tem que jogar à luz, né? Tudo que ele fez. Ele acabou fazendo isso na entrevista de segunda-feira em relação aos ministros que são candidatos, como é o caso do Tarcísio, que também é um dos grandes, talvez o melhor dos ministros que já passaram pelo governo Aliás, dele. só um parênteses, tem um imperdível, vou ver se eu coloco no site do instantenews.1 para as pessoas assistirem, é uma sabatina que o Tarcísio participou, organizada Estadão, né? pelo Estado de São Paulo e a FAAP. Rapaz, o Tarcísio deu um show, mas depois a gente fala sobre isso. Eu vi um trechinho até desse negócio. Mas tem um negócio também que a gente vê, a questão do agro, né? Que o Lula diz, não, porque o MST é um grande produtor de arroz orgânico, né? Ele falou disso também e citou a coisa que ele fez muito pelo agro, que impediu que o agro quebrasse, rapaz. Eu não sabia disso. Acho que ninguém Ah, sabia disso. Aquela história, ele, além de se fazer de vítima, ele é o cara que ele é o melhor presidente que o Brasil já teve, ele é o pois suprassumo, é, é aquela coisa, né? Ele tem uma empáfia com relação a isso que os petistas ajudam a alimentar. é verdade. Agora, eu estava vendo aqui uma notícia interessante, é bom a gente deixar de falar de Lula um pouquinho, né? Né, Mas não tem vamos, jeito, não tem jeito. O, hoje ele foi o astro, né? Essa quinta-feira ele foi o astro. É. Agora, os candidatos, rapaz, a governador, apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, eles estão na frente em 7 dos 27 estados, de acordo aí com as mais recentes pesquisas aí registradas na Mesmo aquelas Justiça Eleitoral. pesquisas. Pois é. É mesmo ela? Agora, por outro lado, as candidaturas ligadas ao ex-presidente Lula seguem na dianteira em 5 estados. Em 2, na Paraíba e Pernambuco, o PT não está apoiando oficialmente aqueles que estão na frente. Mas, como ele tem afinidade ideológica É com ambos, a simpatia, gente né? considera no grupo dos 5. Em 9 unidades da federação, os candidatos que lideram são aqueles ditos da terceira via, né, que não apoiam abertamente nem Lula nem Bolsonaro. Não voto nem sai de cima. Exatamente. E nos 4 estados restantes, dizem que o Metrópolis diz que há uma situação de empate técnico. Então, pelo que a gente está vendo nas ruas, a informação tem algum sentido, só que eu acho que esse número de candidatos apoiados pelo Bolsonaro que estão na dianteira, na preferência do público, Marcelo, é bem maior do que esse apresentado. Para mim, isso aí é só intuição, né? Agora, essa semana nós tivemos o PT entrando na justiça para o Datafolha não divulgar uma pesquisa feita na Bahia, né? Isso já caiu, a liminar já caiu, porque ela estava mostrando o ACM Neto na frente do candidato do PT. Isso está parecendo samba do crioulo doido, rapaz. Mas quem é que você acha que influencia nas eleições para governadores? Vai influenciar mais Lula ou Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro, né? Ele, com a história da transposição do Rio São Francisco, ele furou um filão político que existia por lá, e eu não acredito, sinceramente, nesses dados de pesquisas de que o Lula mantém, PT no caso, mantém uma hegemonia do Nordeste. Eu não acredito nisso. Eu acho que essa coisa já caiu, por mais que haja pessoas realmente sem muito discernimento ainda, e que isso seja, de certa forma, uma força, em tese, uma força política, eu não acredito. Eu acho que está prevalecendo aí a razão, a simples verificação dos fatos. O que está acontecendo? Quer dizer, você, em 522 anos, nunca tinha colhido trigo no Nordeste. Coisas estão acontecendo que não aconteciam lá. Pessoas estão voltando do Sudeste para o Nordeste porque é o chão deles e eles viram agora condições de viverem por lá. Isso aí é um negócio importante. Nós temos uma região lindíssima, o Nordeste, uma região lindíssima, tanto que também, de uns anos para cá, de umas décadas para cá, começou a explorar a questão do turismo. Eu acho que esse é um filão. Isso tende a melhorar no sentido de que as pessoas passem a valorizar, percebendo o que aconteceu, que tipo de transformação essa região sofreu, e isso percebido não apenas pelos nordestinos, mas pelo Brasil como um todo.
E isso é um fator que vai nortear bastante a questão do voto. A razão, acho que a É. propaganda eleitoral vai servir muito para isso, criar o senso de razão, as pessoas pararem para pensar o que está acontecendo, em que realidade eu estou, o que os meus vizinhos estão vivendo, isso também é importante, uma coisa que tem que ser chamada a atenção, como está o caso da Argentina, como está ficando Colômbia, Chile, como está a Venezuela, isso tudo, nossos Colômbia, vizinhos aqui, que são termômetro do que a gente não quer para cá. pois é. Acho que o agro é uma força importante para criar esse tipo de percepção nas pessoas, quer dizer, é uma força grande que surgiu no Brasil, hoje tem mais importância dentro do balanço econômico do Brasil do que a própria indústria, né? O agro suplantou a indústria na questão de importância econômica no país e faz todo sentido. E isso ocupando uma área de plantio muito menor do que proporcionalmente outros países fazem. Quer dizer, nós angariamos e criamos tecnologia para isso. O Brasil é um país que está finalmente começando a dar certo, porque alguém chegou, arregaçou as mangas, começou a fazer isso, e essa pessoa está aí para querer continuar esse trabalho. Acho que as É. pessoas têm que reconhecer isso. Existe um trabalho em andamento e as pessoas não podem jogar isso na lata do lixo, pura e simplesmente. É É. jogar o futuro por terra. Como o nosso tempo está curto, Marcelo, tem uma notícia aqui importante, né? O Grupo Bandeirante está anunciando aí para o próximo domingo um debate entre os principais presidenciáveis, né? E além dos quatro que estão na frente, está programada a participação também do Felipe Dávila, que é o candidato do Partido Novo. Só que ontem já circulou aí a notícia de que o presidente Bolsonaro não vai participar de debates no primeiro turno. Eu vou te dar aqui rapidamente a minha opinião. O presidente já declarou publicamente que vai aos debates se o Lula confirmar a presença. Eu acho que ele está certo, porque os outros Sim. candidatos estão provocando o presidente, dizendo que ele é covarde, que se não comparecer aos debates, ele é um antidemocrata e tal. Mas se o Lula não comparece, eu acho que não faz sentido a participação do Bolsonaro por uma razão. Todos esses outros candidatos precisam de palco para tentar melhorar as respectivas performances nessa disputa, né? E além de palco, de um saco de pancada. Né? Pois é, e se só o Bolsonaro for ao debate, ele vai virar alvo dos candidatos, como Exato. aconteceu na entrevista do Jornal Nacional, com os candidatos Bonner e Renata, né? E isso pode ser até uma estratégia do Lula, dizer, não vou estar exatamente para forçar uma situação desse tipo. Pois é, Querer aí que ele não vai ter chance de mostrar o que ele pode fazer pelo país, porque vai ser provocado o tempo todo sobre os assuntos que a gente até já sabe quais são: pandemia, morte na pandemia, atraso na compra de vacina, negacionismo, essas coisas todas. Tudo em cima das narrativas de esquerda e que estão caindo por terra. Você concorda? O Bolsonaro ele é o protótipo do saco de pancada para todo mundo, inclusive para o próprio Lula, né? E se o Lula não estiver lá, claro que ele se prestaria o papel. Na verdade, não tem covardia alguma em relação a isso. Historicamente, desde a época do Collor, eu acho que os primeiros colocados nas pesquisas, que teoricamente não é o caso do Bolsonaro, se esquivam de estar presente a debates, ou pelo menos no primeiro turno. Esperam que a coisa evolua para o segundo turno. O que eu acho aí é o seguinte: o debate da Bandeirantes é o primeiro dos debates presidenciáveis, tradicional, coisa e tal. Isso aí, existe um acordo deles com a Globo, né, para a Globo ser a última, eles serem os primeiros e tal, a tradição desde a redemocratização. Eu acho uma boa oportunidade de se exporem ideias. Se esse fosse o espírito da coisa, como não é o que acaba acontecendo, é perda de tempo e é exposição a um tipo de agressão, Verdade. de enfim, Desnecessária, ofensa né? desnecessária, exatamente. É uma forma de se expor que ele não precisa ter em mente para se submeter a ela. Não vejo Agora, necessidade. a gente vem observando aí que a esquerda tem uma narrativa, né, de que o presidente é genocida, é fascista e golpista. Eu lembro até que há um ano e meio, 2 anos atrás, lá no começo da pandemia, eu lembro de uma live do Ciro Gomes com vários esquerdistas dizendo: nós temos que insistir, Bolsonaro é fascista, Bolsonaro é genocida, porque aí depois isso vai ficar na cabeça da população. Isso o próprio Ciro Gomes pregava, né? Agora, isso é um absurdo, né? Porque se o presidente tivesse esse viés golpista, logo que o ministro Alexandre de Moraes proibiu o Alexandre Ramagem, por exemplo, de tomar posse como superintendente da Polícia Federal, ele não teria cumprido a decisão do Supremo. E isso Sim. sem falar em outras medidas absurdas que vieram depois e que são visíveis interferências
no Poder Executivo por parte do Judiciário, né? Mas É. o que foi essa busca e apreensão aí nos interesses de 8 empresários que trocaram mensagens em um grupo privado de WhatsApp determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, né? A medida foi tão estapafúrdia, rapaz, que até os veículos da velha e grande imprensa estão condenando aí, começando a condenar a ação. É Eu tô proibido tentando, pensar. pois é, eu estou tentando entender, Marcelo, o que está por trás disso. Uma medida adotada no início de uma campanha eleitoral, totalmente inconstitucional e prejudicando os apoiadores e simpatizantes de um dos candidatos. E tem E jornalista, apenas apontando para eles. pois é, e Exatamente. tem jornalista, pior, dizendo que essa medida foi preventiva. Ora, está condenando o sujeito antes dele cometer um crime, está parecendo até que o Moraes andou vendo Minority Report, né? Que É, um grupo tinha acesso a imagens de crimes, né, que seriam cometidos no futuro e prendiam os potenciais criminosos antes deles praticarem o crime. E o que eu isso é estou vendo, relevante. Marcelo, é que sempre que o presidente Bolsonaro tenta distensionar o ambiente, o ministro Alexandre de Moraes, 2, 3 dias depois, aproveita e comete mais uma atrocidade. Eu queria te ouvir aí. Mas nós temos aí, eu acho que uma coisa que acho que predomina, desde a graça concedida ao Daniel Silveira, que agora é candidato a senador pelo estado do Rio, isso aí mexeu muito com ele. Eu acho que é como se ele quisesse provar: eu sou mais poderoso, eu tenho ascendência sobre tudo, sou eu quem manda no pedaço, é a mim que todos devem obediência. Eu acho que tem muito disso. Fora o fato que já existia uma animosidade. No 7 de setembro do ano passado, o Bolsonaro disse o que disse a respeito, fez um desabafo na Avenida Paulista. Quer dizer, as coisas vão se avolumando. Por mais que o Temer tenha entrado no circuito para poder tentar colocar panos quentes, arrefecer os ânimos e tal, Não mas eu funcionou. acho que fica um pouco disso. No princípio, pareceu que a coisa estava assim, teve a questão da posse do Moraes, em que a imprensa chegou a fazer muita graça com a história de que o Bolsonaro e o Moraes conversassem muito ali proximamente, trocassem sorrisos, como se o Bolsonaro, além de candidato, não fosse o presidente da República, um fato que parece que o jornalismo está esquecendo. Você até tinha comentado em conversas durante a semana que eles achavam um absurdo o fato de que ele não fosse tratado como presidente nas entrevistas da TV Globo, na entrevista dele. Tudo bem, eles podem até ter querido adotar um padrão, vamos chamar de presidente, talvez criasse uma espécie de embaraço, porque ex-presidentes também comumente são tratados como tal, presidente, como se ainda no exercício do cargo, e isso poderia, de certa maneira, obrigar um tratamento diferenciado com o Lula. Então, para poder fazer um tratamento equânime, trataram de chamar todos de candidato, pura e simplesmente. Até a Renata tropeçar uma vez e ameaçar de presidente, candidato. Né? Isso também aconteceu. Então, os ânimos às vezes vão perdendo um pouco o controle, né? Solta-se um pouco mais a língua, os dentes rangem um pouco mais aqui e ali também. Vai começar a propaganda eleitoral, então, com isso, as coisas ainda estão tomando talvez um certo equilíbrio. Pode ser que nos próximos dias, até dependendo do que cada propaganda fale, né, o que seja exposto por cada um dos candidatos, especialmente os dois mais antagônicos, né, os líderes da pesquisa, o Bolsonaro e o Lula, pode ser que isso aí dê um novo rumo, dependendo de que tipo de abordagem a propaganda vai fazer. Mas Se eu é em acho cima da que o. crítica, ou Mas se é em relação a programas de governo, que, aliás, coisa que praticamente não se falou nas entrevistas. Né? O que o entender. senhor vai fazer, quais são os seus Exatamente, planos? exatamente. Agora, o que eu acho é o seguinte, né? O problema é que o desequilíbrio está no Supremo Tribunal Federal e na Justiça Eleitoral. Esse é o problema. Bom, E agora vamos falar. não, o fato de você acumular, o Alexandre de Moraes acumular a função como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ser membro do STF, atacando diretamente o Bolsonaro na pessoa de presidente e no TSE atacando na pessoa de candidato, e haver essa rusga entre os dois, quer dizer, ele não tem autoridade moral para conduzir o processo, mas isso ninguém está tendo coragem de colocar. E o pior, né? Eu não sei se você que está vendo a gente aqui agora, e você, Marcelo Cardoso, sabia disso. É, O ministro do Supremo, quando é nomeado lá para o TSE. TSE, ele recebe um outro salário, mas ele trabalha o mesmo número de horas, né? O que é um verdadeiro absurdo, né? Porque ele não pode estar no STF na hora que ele está despachando no TSE. Então, isso é Não, uma outra banca. vergonha nacional. Mas, Poxa, vamos falar de pesquisa agora.
A Então, distância do Bolsonaro para o Lula vem diminuindo praticamente em todas elas, né? Vou dizer para você, eu continuo não acreditando nessas pesquisas e eu digo por quê? Porque elas me enganaram lá em 2018. enfim, Esses a institutos, você e a 200 milhões de brasileiros, né? pois é, esses institutos disseram que o Bolsonaro perderia para qualquer um dos candidatos, e a gente viu aí o que aconteceu, né? Mas é, não sei se você tem alguma coisa aí para falar sobre essas pesquisas. A Globo acabou, curiosamente, num determinado momento, jogou uma pesquisa no ar que dava o Bolsonaro como tendo números melhores que os do Lula. E aquela coisa, acho que foi a mesma pesquisa contratada ao Datafolha que foi paga pela própria Globo. Quer dizer, também fica, como hoje em dia é obrigatório que essa transparência se realize, né, que você divulgue pelo menos características principais, dados principais sobre as pesquisas, isso deveria obrigar que houvesse uma seriedade. Mas é aquela coisa, números não mentem, mas você pode mentir com números, né? E aí existe todo um trabalho de matemática, como eu gosto de dizer, que é feito para isso. E se os caras estão percebendo que a coisa está ficando feia, é preciso reacomodar os números para que o vexame não seja tão grande quanto de 4 anos atrás. É bem provável que seja por aí, né? Mas o nosso tempo chegou ao fim, Marcelo. Nós vamos continuar acompanhando as campanhas dos candidatos e na semana que vem, com certeza, a gente vai ter muitas Show. novidades, né? Olha, um ótimo fim de semana para todo mundo e para você também, Marcelo. Um abraço para você, Marcelo. Um abraço a todos. Continuem nos prestigiando. A gente gosta muito de sentir a presença de vocês nos comentários, nas curtidas. Um abraço grande e até semana que vem. Tchau.